Biblicamente, a igreja ela se manifesta de duas maneiras, como a Igreja Universal, claro, não a Igreja Universal do Reino de Deus como vimos hoje. A Igreja Universal significa aquela igreja desde Atos capítulo 2, verso 1 e 4, até os dias de hoje, em todas as nações, em todos os tempos, né? E a igreja que passou por grandes desafios, como foi o Império Romano. Lucinéia falou glória. Glória a Deus. O Império Romano foi um grande desafio para a continuidade da Igreja do Senhor, a Igreja Universal. Aqueles imperadores juraram que acabariam com o cristianismo. Na verdade, quem acabou foi o Império Romano. Também, logo no ano 300, tivemos ali Constantino. Constantino meio que fez um bem com um grande mal, né? Ele promulgou, ou foi o precursor daquele que ia promulgar o cristianismo como uma religião de Roma. O império já estava decadente e a igreja começou a assimilar muita coisa do paganismo, lembrando que os romanos eles cultuavam cerca de 29 deuses e deusas, e tinha inclusive um culto ao Deus Sol, e tinha um templo que se cultuava o Deus Sol, e temos que ter muito cuidado com esse tema em particular. É interessante que o domingo, que era cultuado o Deus Sol, ele em inglês é Sunday, que significa dia do sol. Então, muito cuidado sempre, né, quando vamos nos referir ao sol, a essa questão toda, porque o sol era uma divindade que até hoje é cultuado pelos animistas também. Muito bem. Igreja Universal, ela é aquela igreja que tinha as seguintes figuras e alegorias. Primeiro era o corpo de Cristo. Vamos pegar Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Romanos capítulo 12. Gosto muito desse capítulo. É interessante que na capital do império, no coração do império, a igreja do Senhor estava ali presente. Que coisa tremenda, né? Paulo, quando era preso, ele era algemado junto com membros da guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Imagina, aquele homem que gostava de pregar o evangelho, quantas pessoas se convertiam amarrado ali com ele nas correntes, né? Coisa tremenda. Atados, né, nas correntes. Capítulo número 12, versos 4 e 5 diz exatamente assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então imagina o meu corpo, o seu corpo, nós temos os membros superiores, inferiores, cabeça, tronco e membros, é a divisão que a biologia dá ao corpo humano. Entretanto, é interessante como o dedão é importante para nós, né? Como o polegar era importante para aqueles homens que manuseavam a flecha. Imagina se eles não têm o dedão, como é que eles iam lutar espada ou manusear a flecha? Muito bem. Então, por mais insignificante que um membro do nosso corpo possa ser, ele é muito importante. Inclusive aqueles que a gente não dá muito valor, mas tem a sua relevância. E assim é o corpo de Cristo. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores e mestres. Há quem diga que são 4, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre junto. Eu creio que são 5. Muitas vezes a pessoa é um bom pastor, mas não significa ser verdadeiro um bom mestre. Ele é uma pessoa que apacenta, cuida, guarda, protege, se preocupa, liga, divide o pão que ele tem. É uma pessoa que, mas necessariamente ele não é muito dotado de dons de ensino, que é um dom. Para você ensinar, você precisa ter conhecido e precisa de inspiração contínua para ensinar as coisas espirituais.
Essa é a função do mestre. Jesus é o nosso mestre. Temos o corpo de Cristo com funções específicas. Tem pessoas que têm dons específicos. Tem pessoas que têm o dom de socorrer. É um dom. Não só o dom de falar a língua estrangeira, no caso, profecia, dons de milagre, enfim, são 9 dons lá, que são subdivididos em 3 escalas: dons de fazer, dons de poder e dons de falar. Muito bem. E o cabeça, aquele que organiza, aquele que pensa, aquele que dirige esse corpo, que é o corpo de Cristo, que somos nós, é Jesus Cristo. E tem que ser assim. Se de repente eu, como dedo mindinho, achar que sou cabeça, que vou comandar todo o corpo, lerdo engano. O cabeça é Cristo. É Cristo quem dirige a igreja por toda a história, a igreja chamada universal. Uma outra alegoria da igreja, ela é vista como esposa ou noiva. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 2. 2 Coríntios 11, verso de número 2. Logo depois ali de Romanos, tem a primeira carta aos Coríntios, e depois nós temos a segunda carta aos Coríntios. Corinto ainda hoje existe, também na Grécia. Capítulo de número 11, verso 2. Muito bem. Diz a palavra assim: desculpe, por favor, tivemos um problema técnico aqui. Vamos corrigir os problemas, né? Problemas de mobilidade, por favor, perdoe. De novo lá, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, diz assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber que é Cristo. Então essa alegoria da noiva virgem, que era preparada para o casamento, era adornada para casar-se com aquele que iria guardar ela para sempre durante a vida. E assim o Espírito de Deus tem usado homens como Paulo, como muitos homens, inclusive também chamados pais da igreja, para preparar nós, e essa também é uma preparação para um dia vivermos a eternidade com o marido que é Jesus Cristo, o Senhor da glória, que vai cuidar de nós para sempre. Louvado seja Deus. Uma outra alegoria, uma figura, é que a igreja é um edifício. Vamos ver Efésios. Efésios você pode ir um pouco mais aí também, depois de Corinto. Tem Efésios capítulo 2, 21 e 22 são os versículos. Efésios 2, 21 e 22 são os 2 últimos versículos do capítulo 2 de Efésios. Nessa cidade chamada Éfeso, existia um culto a uma deusa terrível, chamada Diana, que era a deusa da caça. E os artífices ganhavam muito dinheiro fazendo ídolos. Terrível. Efésios capítulo 2, versículo 21. No qual, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Glória a Deus. É interessante que eu já tive muitas vezes em algumas igrejas e conheci muito. As pessoas falavam uma coisa que para mim nunca entrou, que é uma tremenda heresia. Eles falavam assim: antes da gente chegar aqui, Deus já estava. Primeiro que Deus não habita em templo feito por homens. O que Deus vai fazer lá no templo vazio, com luz apagada? Deus habita em nós, irmãos. E Ele habita em nós pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e Ele vai se movendo em nós. Então nós somos a igreja. Nós somos esse edifício de Deus. Cada um é um tijolinho. Cada um tem a sua importância, mas Cristo é a pedra principal. Louvado seja Deus. Também
santuário do Espírito Santo, a igreja. Vamos ver primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Vamos voltar de novo um pouco à Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Desculpe, por favor. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, 16 e 17. Eu ainda não consegui decorar isso daqui, mas amém. 16 diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, é santo. Mas, pastor, aqui está falando de pessoas individualmente. De fato, nós somos o templo do Espírito Santo. Entretanto, nós juntos somos a igreja do Espírito Santo, do Deus vivo. Deu para entender? Eu, minha esposa e quem congrega comigo, nós somos a igreja. Eu individualmente sou o templo do Espírito Santo. Entretanto, eu sou importante para minha esposa. Porque se eu me corromper, eu vou estar corrompendo a igreja. Percebe? Como individual é importante no coletivo, eu e minha esposa, nesse tempo, nós somos a igreja de Deus, porque estamos só eu e ela. A irmã Eliana deu a paz do Senhor. Irmã Eliana, a paz do Senhor esteja contigo. Deus abençoe o pastor Luiz, seu filho querido, sua filha. Deus abençoe. Então, somos o santuário de Deus. Então, por isso que nós ensinamos as pessoas a deixarem o cigarro, deixarem a prostituição, né? Deixarem os olhos. Muitas vezes pecamos tanto com os olhos. E os nossos olhos são a janela da alma, não é isso? Também, outra figura de linguagem que é a igreja. E nós, como pedras vivas dessa igreja, somos o novo homem. Claro, homem e mulher. Vamos a Efésios 2 de novo. Efésios capítulo 2, o verso 14 e 15. Depois de Gálatas, você encontra Efésios. Louvado seja Deus. Estamos quase lá. 14 é o versículo do capítulo 2 de Efésios, diz assim: Porque Ele é a vossa paz, a qual em ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz. Muito bem. Aqui Paulo está escrevendo uma igreja de um povo gentil, uma igreja que vinha, a boa parte aqui eram pessoas que vinham do paganismo, eram gentios, né? Não que eles eram educados, eles eram pagãos. A palavra gentil, com o O, não com o L, significa pagão. Muito bem. E só que o povo, a ideia que se tinha nos tempos de Paulo é que Israel achava que era o povo predileto. Entretanto, Jesus, com o seu sacrifício, ele quebrou essa separação entre gentios e judeus, né? E fez um só povo. Tanto é que quando eu ouço as pessoas falarem assim, eu sou levita, é interessante, eu não sou levita, eu vim do paganismo, eu faço parte de uma nação pagã, ou seja, não somos descendentes ali de Jacó e seus filhos, né? Muito bem. Então, a palavra que diz que a Igreja Universal ela é composta de pessoas que nasceram de novo. Louvado seja Deus. Versículo 15. Na sua carne de Jesus, desfez a inimizade. Havia uma inimizade que nos separava de Deus, que era a lei. É interessante que a lei é boa, mas o homem é ruim. A lei justifica, mas o homem tem a sua tendência adâmica, natureza adâmica. Por isso que foi tão importante Jesus ter vindo. Ele viveu todos os mandamentos, obedeceu a todos,
Foi tentado em tudo, diz o autor de Hebreus, e não pecou em nada. E ele entregou essa vida para nós, quando ele morreu na cruz do Calvário. E quando ele ia entregar o Espírito para o Pai, ele falou assim: está consumado, eu cumpri tudo. Isso acabou com Satanás. Porque Satanás sempre vencia. Ah, mas o profeta esse, o profeta aquele também é pecador. Mas na plenitude dos tempos, veio Jesus, Emmanuel, nosso Deus, nosso Senhor. E ele viveu em carne uma vida limpa e santa, que homem nenhum até hoje viveu e nunca jamais viverá. Pagou o preço, nos seus 33 anos, de ter andado retamente. E ele nos fez um novo homem, ou seja, recebemos uma nova natureza, a natureza regenerada, a natureza de João 6, nascemos de novo, bendito seja Deus. Examine você, será que você nasceu de novo? Será que a sua vida tem antes e depois de Cristo? Será que na sua vida você de fato pertence a essa igreja? Não a igreja Assembleia, não a igreja Batista, não a igreja neopentecostal, não a igreja congregacional, não é essa igreja que eu estou falando. É a igreja universal, os salvos de Cristo, que são o corpo do Senhor, mesmo nesse tempo. A esposa que está sendo preparada para Cristo Senhor, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Um edifício, sua vida é edificada todo dia, você vê diferença do primeiro dia em que você recebeu Jesus e hoje as lutas têm deixado você para trás, você tem enfraquecido e entregado os pontos. Todo dia seremos edificados como edifício que sobe. Também somos o santuário do Espírito Santo. É tão bom ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós. A palavra para o Espírito Santo, no capítulo 16 e 17 do Evangelho de João, é Paracletos. Paracletos significa o Consolador, aquele que conforta, aquele que intercede. Gosto de Romanos 8, fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Você também é um novo homem, uma nova mulher. Nos seus lábios tem louvor a Deus, tem agradecimento, ação de graças, tem oração. Se nós estamos murmurando, se nós estamos reclamando, se nós na hora da angústia nós nos mostramos sem forças, fracotes, frouxos, pequena nossa força, diz a palavra em Provérbios. Você é uma pessoa nova, as coisas velhas se passaram, os hábitos velhos se passaram. Igreja Universal, Assembleia dos Santos de todos os tempos. Não significa a igreja desse tempo, não significa a igreja desse século, mas pessoas que foram alcançadas pelo sangue de Jesus. Eu queria encorajar você. Se nesse dia, nesses dias que temos vivido de tantas crises, você nunca teve uma experiência real, genuína e verdadeira com Jesus. Talvez você só frequentou uma igreja. Talvez tenha mudado de várias igrejas, porque em algumas você não se adaptou, tinha pessoas que você não gostava. Eu quero orar com você. Eu quero terminar a aula aqui. Quero orar com você. Semana que vem vamos ver a igreja local. Vamos estudar sobre a igreja local. Mas hoje eu queria falar com você essas palavras. Ainda há tempo. Deus está usando esse tempo da correção e da vara para que a gente seja participante da sua santidade. Como é que está a sua vida? Está cheio da fé?
Se está cheio da fé, começa a dar glória aí. Escreve glória, 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 glória. glória, glória a Isso Deus. mesmo. Isso mesmo. Está firme no Senhor, está crendo na vida eterna. É uma nova criatura. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entretanto, se você não tem, de fato, a certeza que você nasceu de novo, que você é uma nova pessoa, que você, de fato, um dia teve uma mudança, eu quero orar com você agora. Se você puder, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei qual o alcance dessa palavra, mas eu sei que o Senhor sempre tem pessoas para salvar. Onde chegar a minha voz, eu peço que a salvação chegue também. Meu Deus querido e meu Deus amado, se tem alguém que vai me ouvir ou me ouve agora e não tem certeza da sua salvação, talvez esse é o ponto da encruzilhada da vida dessa pessoa, que precisa nascer de novo, que precisa, como Nicodemos, ser nascido, Senhor, da água e do Espírito. Eu peço agora que seja o tempo. Em nome de Jesus. Se você não tem certeza da sua salvação, não sou eu que vou dar. É o Senhor que vai dar. Mas se você está nessa encruzilhada em que não consegue mais andar, que não tem fé, que percebe que não nasceu de novo, eu quero orar com você. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, eu venho a Ti para pedir perdão de todos os meus pecados e agradecer porque o Senhor fez uma grande obra na cruz, vivendo uma vida limpa que eu jamais pude viver. Agora mesmo, eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu Te entrego a minha vida para que o Senhor cuide, em nome do Senhor Jesus. Amém. É simples. E eu quero orar com você. Senhor meu Deus, cuida dessa pessoa que fez essa oração e orou comigo. Sela o nome dela no livro da vida do Cordeiro. Concede experiências de paz, de graça, e que hoje, Senhor Deus, seja um dia especial, uma noite especial, um tempo especial, que essa pessoa possa repousar nos teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém. Queria então, próxima semana a gente vai estudar sobre a igreja local, essa igreja que você frequenta hoje. Biblicamente a gente vai falar a respeito da sua organização, dos seus oficiais, do dirigente, o pastor, o diácono, o bispo, conforme diz a Bíblia. Muito obrigado. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoe, por favor, alguns problemas que tivemos que gravar em duas etapas. Glória a Deus, né? Glória a Deus, irmão Roger, irmã Liana, irmã Dulciné que está com a gente. Glória a Deus. E daqui a pouco, daqui a 15 minutos, vai ser a minha aula também ao vivo. Esteja com a gente, falando um pouquinho sobre Paulo agora. Glória a Deus por isso. Espero vocês em nome de Jesus. Deus abençoe e desculpe a nossa falha. Que Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos parar por 15 minutos, depois regressamos, tá bem? Deus abençoe e até mais.